Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um conteúdo para o canal Voz Espiritualista e hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre mediunidade e nós falaremos sobre incorporação. Pois é, muita gente tem curiosidade sobre esse fenômeno mediúnico que está tão em moda na atualidade, né? Então vamos entender o que é a incorporação, como ela funciona e como é o desenvolvimento mediúnico. Esses são os temas deste nosso episódio do mini curso Mediunidade. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe nossos conteúdos, mostra para outras pessoas que vocês entendem que de alguma forma possam se beneficiar do mesmo. E se vocês quiserem baixar o arquivo em MP3 direto no seu celular para ouvir quando você estiver fazendo caminhada, lavando louça, qualquer coisa assim, você pode nos acompanhar ou pelo Google Podcasts, Amazon Music ou Spotify. Em qualquer desses aplicativos é só você digitar Voz Espiritualista e vai aparecer. E lá você nos segue como se fosse uma rede social. Assim que eu publicar um novo episódio, você recebe uma notificação, baixa no seu aparelho e ouve quando você quiser, não é? E por fim, se você gosta das reflexões, se esses conteúdos te ajudam de alguma forma, considere se tornar membro do canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito Seja Membro, é só você clicar, o próprio YouTube te mostra como fazer e você passa a contribuir com uma pequena quantia mensalmente, quantia essa que vai me ajudar na produção de novos conteúdos, na compra de novos equipamentos, novos trabalhos, enfim, a sua contribuição será sempre bem-vinda. E eu também vou deixar aqui na descrição, aliás, no primeiro comentário, o link do nosso grupo de WhatsApp. O WhatsApp recentemente fez uma atualização e agora os grupos que eram de 257 pessoas, se não me engano, passaram para mais de 1.000 pessoas. Então a gente está unificando os grupos de WhatsApp e se você quiser participar, o link vai estar aqui. Não vai ficar muitos dias disponível não, uns 3 dias, depois eu cancelo para evitar invasões, mas se você quiser participar, é só clicar. Bem, vamos lá então, o que é a incorporação? A palavra incorporação, ela frequentemente gera uma confusão porque ela sugere que a manifestação espiritual ocorre dentro do corpo. Dentro, corpóreo do corpo, incorporação dentro do corpo. Mas na verdade não é assim que funciona. O espírito que se manifesta, ele não entra dentro do corpo do médium, não é que nem no filme Ghost, que o espírito chega e se apossa do médium, não. O que acontece é uma ligação energética entre os chakras do médium e os chakras da entidade. Nós temos vários chakras que são pontos energéticos de entrada e saída de energia. Os 7 principais chakras, eles estão ali mais ou menos alinhados desde o topo da cabeça até a base da coluna da pessoa. Esses são os chakras mais importantes. Através deles surgem filamentos energéticos que se unem aos filamentos energéticos da entidade e é isso que proporciona a incorporação. A incorporação, portanto, é simplesmente a ligação energética entre os chakras do médium e os chakras da entidade. Quando esses 7 chakras se entrelaçam, permitindo um fluxo energético entre espírito e médium, ocorre o que nós chamamos de incorporação, que, diga-se, é um fenômeno humano e muito presente em várias culturas. Existe incorporação no budismo, existe incorporação no hinduísmo, existe incorporação no espiritismo e, naturalmente, existe incorporação na Umbanda. Aliás, o carro-chefe da Umbanda é a mediunidade de incorporação. Tanto é que os médiuns entram nos terreiros de Umbanda, fazem o desenvolvimento justamente para poder incorporar. Esta é a mediunidade mais comum e, como eu disse nos estudos passados, a mediunidade é um processo cíclico, ela se transforma, mas neste momento
não há sombra de dúvidas que a incorporação é a mediunidade mais comum no planeta. Pode ser que daqui a algumas gerações não seja assim, mas por enquanto é, tá? Bem, então a gente já entendeu um ponto importante. Não entra espírito no corpo do médium. Só que essa ligação, ela tende a ser muito forte. E é por isso que o médium sente um estado alterado de consciência e também um estado alterado das suas sensações corporais. Por exemplo, quando eu incorporo, e aqui eu vou tirar uma dúvida que muita gente pergunta, né? Qual é a sensação de estar incorporado? Bom, varia de pessoa para pessoa. Eu vou contar como é comigo, tá? Bem, peraí que entrou uma propaganda bem no meio da musiquinha de fundo. Nem sei se dá para ouvir, acho que eu vou aumentar. Eu gosto de gravar com a musiquinha, que isso me inspira, principalmente essa que eu sempre ponho a mesma, né? Então vamos lá. Quando eu incorporo, a primeira coisa que eu sinto a entidade se aproximar de mim. A entidade, ela vai se posicionar próximo de mim. Às vezes à minha frente, às vezes à minha direita, à minha esquerda, atrás de mim. Geralmente, as entidades que eu incorporo se posicionam ou à minha esquerda ou atrás de mim. É onde normalmente eu mais sinto elas. Então, existem algumas figuras na internet que mostram assim o médium na frente e a entidade atrás, mas isso é apenas um exemplo, tá? Não quer dizer que necessariamente tem que ser assim. E dependendo do grau de mediunidade do médium, a entidade pode estar muito próxima dele. Tem gente que acha que assim, a entidade fica 2 metros de distância do médium. Não. A entidade muitas vezes ela fica tão perto do médium que se tiver ali um vidente, ele pode olhar e confundir a aparência do médium e da entidade. E o que dá a impressão de que a entidade entrou no corpo dele, mas não entrou, ela está só perto. No médium consciente, ela fica alguns centímetros afastada. No médium inconsciente, ela fica muito próxima, quase ombro a ombro. Então esse é um ponto importante. Então quando eu vou incorporar, a primeira coisa que eu sinto é a entidade se aproximando de mim. Por exemplo, quando nós vamos cantar o ponto de chamada dos guias, que aqui a gente canta 2 pontos, né? Um primeiro diz, quem vem lá de tão longe, e depois canta, tambor, tambor, vai buscar quem mora longe. Nesse momento é quando as entidades entram no terreiro. Geralmente elas ficam lá fora. Quando a gente começa esse ponto, elas vão entrando e vão se aproximando dos médiuns. Aí no meu caso, geralmente fica aqui à minha esquerda. Eu sinto a presença dela perto de mim. Quando a gente começa a cantar os pontos de incorporação, começa a cantar, por exemplo, um ponto de preto velho, que o preto velho vai chegar, eu começo a sentir uma espécie de ímã. Sabe quando você pega 2 ímãs de polos opostos e fica aproximando, dá aquela sensação estranha quando você tenta encostar os ímãs? É como se acontecesse isso, mas numa escala muito maior, sabe? Por todo o meu corpo, tipo um vum, tipo uma máquina de ressonância. É assim que eu sinto, sabe? Um vum, 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 vum. E nisso, eu vou sentindo uma perda de controle do meu corpo. Ele vai amortecendo, ele vai anestesiando. As minhas vistas começam a embaçar. Eu começo a perder um pouco da minha vista periférica, como se ela fosse embaçando e fosse afunilando. Em contrapartida, a minha audição começa a ficar muito sensível. Se tem uma pessoa lá na porta com um copo de plástico na mão e ela mexe nesse copo, eu acabei de mexer nesse aqui, e parece que eu escuto, de tão sensível que fica a minha audição. E aí eu vou sentindo como se dos meus chakras começasse um processo de ebulição. Sabe quando você põe ali uma água para ferver e fica mais ou menos isso. E aí eu vou sentindo esse anestesiamento do corpo e vou sentindo pequenos solavancos, como se fosse um velcro que você puxa, ou nesse caso um velcro que você fecha. E aí o corpo começa a saculejar, involuntariamente, não sou eu que estou sacudindo, começa a saculejar.
E às vezes, dependendo da força do transe, eu sinto como se eu, em espírito, desse um passo para trás no meu corpo. É uma sensação muito esquisita. É como se eu saísse um pouquinho para trás. Quando isso acontece, geralmente minha cabeça tomba. Eu não tenho controle nesse momento. E aí a vibração começa. Vum, 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 vum. Até que a entidade toma conta. E aí quando os chakras se ligam ao da entidade, naquele momento eu sou que nem o boneco do ventríloco. Se a entidade levanta o braço, eu levanto. Se ela se senta, eu me sento. Se ela fala A, eu digo A. Então é como se o médium ali fosse um espelho. Todo esse processo é indolor, não dói. Mas ele é extremamente cansativo. Começa a consumir uma energia gigantesca. Eu me sinto que nem um celular quando você baixa um jogo pesado e começa a jogar. Ele vai esquentando, esquentando, esquentando. E comigo é assim também. Meu corpo esquenta tanto que eu começo a suar vertiginosamente. E ali começa a baixar a bateria, que nem a bateria de um celular. Tanto é que eu costumo dizer que, na minha opinião, uma gira de Umbanda, um trabalho mediúnico no centro espírita, o que quer que seja, ele não deveria ultrapassar 1h30 de duração, porque consome uma energia gigantesca. Quando o trabalho tem que durar 2 horas, 2h30, meu Deus do céu, a energia foi embora. E estourando no máximo 3 horas. Aqui na nossa casa, nós não ficamos, em hipótese alguma, mais de 3 horas incorporado. Por quê? Porque você começa a correr o risco de fazer o médium convulsionar. Porque o corpo físico do médium está acostumado com o espírito que está encarnado ali. Quando esse espírito se afasta um pouquinho e cede lugar para um outro, não há um desligamento completo do espírito do médium. Então aquele corpo que está acostumado com um espírito, ele agora está recebendo informações e influxos energéticos de 2 espíritos. Por isso que ele cansa, por isso que consome energia. E ali, se você fica mais do que 3 horas incorporado, você começa a correr riscos. Então, no máximo 3 horas. Mas, na minha opinião, ideal 1h30. 1h30 é fundamental. E outro ponto importante. Conforme a energia vai caindo, a qualidade do atendimento também cai. Aqueles consulentes que passam, por exemplo, comigo na primeira meia hora de trabalho espiritual, vão me encontrar na plenitude da força. Aqueles que chegarem na meia hora final do trabalho já vão me encontrar com menos de 50% da força. Portanto, com um transe mediúnico menos profundo. Por consequência... Eita, não tinha propaganda esse vídeo, mas pelo visto o cara botou. Por consequência, cai a qualidade do atendimento. Olha que interessante, né? Não é uma coisa... Tem gente que acha que o médium que incorporou no primeiro minuto... Vamos recapitular um ponto, que eu esqueci de falar isso. A partir do momento que a entidade chega, ela ainda não está pronta para atender, porque a incorporação ainda está ocorrendo, é como se estivesse encaixando. Então, demora alguns minutos. Então, o médium incorpora, a entidade vai riscar o ponto, aí ele vai pegar os elementos... Frequentemente ele vai limpar o médium. Leva ali mais ou menos de 5 a 10 minutos para essa incorporação ficar bem firme. Certo? Então, quando o médium incorpora, não é legal que já saia falando, que as pessoas já venham se consultar. Tem que dar um tempo para essa ligação se estabelecer com firmeza. Geralmente isso, entre 5 e 10 minutos. Então, agora recapitulando o que eu ia dizer. Aqueles consulentes que passam com... Eu estou ali incorporado. Então eles vão passar com os meus guias. Na primeira meia hora de trabalho, vão me pegar com a energia lá em cima. Aqueles que chegam na meia hora final, vão me pegar com a energia lá embaixo. Então, a qualidade do transe cai. A qualidade do processo cai. E isso todo médium percebe. Quando ele começa a trabalhar, ele está ali pleno de energia. É uma maravilha, o transe é forte. Ele dá passividade para a entidade com uma naturalidade muito grande. Lá no final do trabalho, ele está só o caca, ele já não está aguentando mais, querendo que acaba logo os atendimentos.
E é por isso que, na minha opinião, as giras não deveriam durar mais do que 1h30. Não só gira, qualquer trabalho mediúnico é extremamente desgastante. Quando a entidade vai embora, ela desincorpora, aí é o processo do retorno a si. Isso também demora. Tem gente que às vezes mal espera o médium desincorporar e já sai conversando, sai perguntando, quer saber um monte de coisa. O médium está aturdido ainda. Ele está retornando para o corpo dele, então ele está meio aéreo. Quando isso acontece comigo, eu não enxergo direito, eu não escuto direito, eu não sinto o meu corpo direito, que ele está um pouco anestesiado. Se eu tentar andar, eu vou andar assim muito duro. Então, o ideal é que ninguém converse com o médium depois que ele desincorpora. Espera. Da mesma forma que lá atrás demorou de 5 a 10 minutos para ele poder incorporar direitinho, é mais ou menos o que acontece agora, de 5 a 10 minutos para ele voltar a ser ele. Então é importante dar espaço para o médium, não ficar puxando assunto, não ficar perguntando, não querer saber. Deixa o médium voltar. Isso é muito importante. E o que eu sinto é um cansaço descomunal. Por exemplo, eu posso trabalhar o dia inteiro, que eu vou ficar muito cansado. Mas se eu ficar 2 horas, 2h30 incorporado, é como se eu cansasse o equivalente a 2, 3 dias de trabalho. Às vezes, o cansaço é tão forte que no dia seguinte, que no nosso caso é domingo, eu não tenho ânimo nem para fazer as coisas, assim, sabe, aquela preguiça, aquela vontade de ficar quieto, de ficar só deitado, de não ter força para fazer as coisas. Tamanha quantidade de energia que é consumido. E é por isso, reforço mais uma vez, que os trabalhos mediúnicos não podem durar tanto tempo assim. Então, eu acho que 1h30 é um tempo legal. Se pudesse ser feito em apenas 1 hora, nossa, eu acho que seria o ideal, assim, perfeito. Mas, frequentemente, a gente sabe que as casas demoram muito mais do que isso, né? Tem relatos aí de pessoas que passam 3, 4 horas incorporado, que, sinceramente, eu não sei como é possível, porque eu acho que acima de 3 horas incorporado, você já corre o risco de convulsionar, né? Mas, cada um. Bem, agora vamos falar sobre o desenvolvimento mediúnico. Bem, já ficou claro nos estudos passados que não é todas as pessoas que podem desenvolver mediunidade. Quem é médium traz isso consigo, não é uma coisa que alguém lhe dá. Então, quando a pessoa chega no terreiro de Umbanda e a entidade fala para ela, filho, você é médium, ela está, na verdade, fazendo um convite para ele, no sentido de que ele assuma um papel que ele próprio combinou com a espiritualidade antes da encarnação. A entidade não está fazendo graça, não está fazendo favor. Então, se você é médium e você foi num terreiro e a entidade te chamou para isso, é porque este é seu caminho. É simples assim. Ela não está fazendo graça para você, não é você quem vai salvar a religião. Você é só mais um, como eu sou só mais um. Nós somos um elo de uma corrente, ok? É isso. Então, o desenvolvimento mediúnico nada mais é do que a oportunidade de oferecer ao médium novato um ambiente seguro, acolhedor, fraterno, para que a mediunidade que ele já traz em si possa desabrochar. É só isso. O desenvolvimento não tem por finalidade plantar a mediunidade na pessoa, isso já está lá. O desenvolvimento vai oferecer a ela um espaço seguro, espiritualmente adequado para que ela possa florescer essa mediunidade, para que essa mediunidade desabroche dela, entendeu? Esse é o ponto fundamental. E é por isso que o recomendável é que os médiuns escolham muito bem os terreiros que vão se desenvolver. Porque se você vai numa casa desestruturada, você provavelmente vai encontrar um processo muito difícil. Vamos fazer um paralelo, é que nem assim, se você pode fazer uma faculdade, você vai procurar a melhor. Se você não pode, você vai procurar aquela que você pode pagar. Mas se você conhece alguma coisa de faculdade, você sabe que tem uma diferença brutal entre as faculdades de renome no Brasil e uma faculdade que surgiu ontem, né? Não são a mesma coisa, certo? São bem diferentes, na verdade. Então, você tenta escolher dentro do melhor possível. Então, se você tem a possibilidade de
ir para uma boa casa e fazer um bom desenvolvimento, vá. Mas não se desenvolva em qualquer lugar. Isso é uma coisa que eu acho fundamentalmente importante, não é? E cada casa tem uma maneira de fazer o desenvolvimento. Via de regra, no caso da Umbanda, os terreiros são muito caóticos nesse sentido, eles não têm método. Eles desenvolvem meio que assim, chegou a sua hora, vem de branco, entra aqui, bota você para rodar, só com a fumaça na sua cara e é isso aí. Nos centros espíritas, geralmente o desenvolvimento acontece depois de uma sequência de estudos, onde o médium ele vai ser inserido, geralmente na reunião de desobsessão, ou se ele tiver um desenvolvimento próprio para isso, ele vai ser colocado ali na mesa e o dirigente vai dando ali as instruções. Ó, concentra, vamos fazer oração, relaxa o corpo, se vier à vontade você faz, tal. É um processo um pouco mais organizado. Na Umbanda costuma ser meio caótico. No nosso caso aqui, a gente tem um método de desenvolvimento. Um desenvolvimento que, em média, dura de 2 a 3 anos para ser feito. Então, são mais ou menos 6 meses para o médium incorporar realmente. Depois, 1 ano para ele aprender a desenvolver essa incorporação ao máximo possível. E depois, outros 6 meses para ele aprender a segurar a incorporação pelo maior tempo. Porque muitos médiuns se desenvolvem, mas não conseguem ficar mais do que 20 minutos, meia hora incorporado. Aí adianta o quê? Então, a última fase do desenvolvimento é onde você vai permanecer maior tempo. Então, é quando o médium incorpora, a gente fala, você vai lá para o cantinho e fica quietinho. Aí você fica ali parado, 1 hora, 1 hora e meia. É difícil. Só você e a entidade, em silêncio, fazendo o trabalho ali entre vocês. Interessante, né? Então, é basicamente isso. Então, seja como for, qual for o método, o desenvolvimento ele tem começo, ele tem meio e tem fim. E quando a pessoa sai do desenvolvimento, isso não significa que ela atingiu o grau supremo de mediunidade. Pelo contrário, significa que ela saiu, digamos assim, da pré-escola. Então, isto quer dizer que nos anos que se seguem, ela ainda vai amadurecer muito enquanto médium. E leva tempo mesmo. Hoje, quando eu olho, né, esse ano, 2023, eu completo 8 anos de atuação como médium. Então, depois de 8 anos do meu desenvolvimento, eu não consigo nem dimensionar a diferença da qualidade do meu trabalho hoje com 8 anos atrás. Então, eu já falei isso aqui no canal, mas eu acho importante falar de novo, que é o seguinte, os consulentes têm que ser caridosos com os médiuns. Só que é difícil, porque o consulente, frequentemente, ele está pensando só no próprio umbigo, né? Então, ele vai no terreiro porque ele quer alguma coisa e ele não está nem aí como aquilo vai acontecer. Ele quer satisfazer a vontade dele, pronto, acabou. Infelizmente, esse é o quadro da Umbanda. São poucas pessoas que realmente elegem um terreiro como sendo uma casa espiritual. A maioria elege o terreiro como sendo um balcão de milagre. Então ela vai ali, satisfez a vontade dela, beleza, ela vai embora. Mas por que é importante o consulente ser caridoso com o médium? Porque o que a gente pode oferecer ao médium não é mais do que um curso introdutório. Mas ele vai precisar amadurecer, da mesma forma que o cara que saiu da faculdade agora, ele não está no topo da carreira. Então ele precisa da compreensão das empresas em saber que ele é uma pessoa novata. Então ele vai começar de baixo, e aí com os anos ele vai aperfeiçoando o seu trabalho até chegar no topo. A mesma coisa acontece no terreiro. O médium saiu do terreiro agora, ele está cru de tudo. Então ele não vai ser um médium excelente, ele vai errar, ele vai falar besteira, ele vai ficar inseguro. Não tem outro caminho, certo? Por isso que eu acho que o consulente ele tem que ser caridoso. Isso acontece, já aconteceu, por exemplo, vamos visitar um terreiro. Eu chegar lá e ver o médium tremendo. Eu que tenho experiência, eu vi que o médium estava nervoso, o médium estava tremendo, ele estava com medo. E por que ele tem medo? Porque ele tem responsabilidade, porque ele sabe que o que sai da boca dele influencia a vida das pessoas. Então, eu vendo que o médium estava inseguro, que o médium estava com medo, o que eu fiz? Eu relaxei e falei, não, eu vim aqui só para
tomar um passe para agradecer, né? E falei, né? Deus paga a caridade, Senhor, né? Que o Senhor cuide desse médium, que ele continue no caminho dele, crescendo, fazendo um trabalho no bem. E eu tenho certeza que esse médium gostou de ouvir isso, porque é uma coisa que todo médium quer ouvir. Então, os consulentes têm que ter bom senso, né? Parar de achar que os médiums estão lá no terreiro, são perfeitos e tem que estar o tempo todo perfeito para atender à vontade deles. Porque não é assim, certo? As pessoas têm seus próximos... Mesmo aqueles médiums mais antigos, experientes, pode acontecer deles não estarem bem. Então a gente tem que ter caridade com os médiums, entender que, olha, é uma pessoa, às vezes teve um dia difícil no trabalho, às vezes está preocupado com as contas em casa, às vezes brigou com a mulher. Ele está ali para fazer uma caridade. Ele não está ali para atender a expectativa de gente egóica que só pensa no próprio umbigo. Então, fica a reflexão, né? Enfim, acho que eu não vou esticar muito mais o áudio, acho que eu já falei tudo que eu acho interessante sobre esse tema, mas qualquer dúvida que você tiver, você pode colocar aqui na descrição do vídeo, fazer os seus comentários, que assim que der eu respondo, ok? Então, um abraço, pessoal, e até a próxima.